Na live de hoje eu vou falar sobre grooves, como encaixar o contrabaixo em outros grooves, estilos diferentes e coisa desse tipo. E mesmo nos estilos onde ele já é comum, no jazz e bossa nova e música brasileira em geral. Meu nome é Daniel Coelho, sou baixista e professor, me formei pela Unicamp e eu estou com essa série de lives. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre groove, da onde vem isso, que história é essa, criar groove. O que eu quero falar, na verdade, já entrando no assunto de hoje, é um assunto que eu falo muito também, que às vezes tem um certo preconceito, principalmente de quem não toca, né, baixo. Ou que tem interesse, tem algumas pessoas que têm uma certa... Existe uma coisa que cada coisa no seu lugar. Você tem que tocar baixo acústico na orquestra com arco. Ah, não? Então, peraí, popular, beleza. Então pode ser no jazz. Não pode ser na bossa nova. No resto não pode, não fica bom, soa mal. E eu discordo. E eu tô aqui hoje, eu queria falar um pouco disso. Como a gente consegue encaixar o baixo acústico em outros estilos, como ele encaixa muito bem. E assim, o baixo acústico ele é muito associado ao jazz, com razão. Ele é um instrumento que é muito usado no jazz. Eu tenho muitos contratos, muita contratação, muitos dos trabalhos que eu faço é para tocar jazz com baixo acústico. Assim, a galera me chama porque eu toco jazz e toco baixo acústico e o cara quer, beleza. Isso acontece. A bossa nova, a mesma coisa, é muito associada à bossa nova. O jazz, inclusive, moldou o jeito de se tocar baixo acústico. Foi durante essa evolução do jazz e dos baixistas que tocavam jazz, foi se descobrindo coisas muito interessantes para a música popular, principalmente. Mas de técnica de pizzicato, o cara fazia isso, ele faz aquilo. Enfim, são coisas que o jazz e os baixistas foram trazendo juntos. Então essa associação do baixo acústico com o jazz é muito correta, é muito verdadeira. Mas ela não se encerra só no jazz. Então eu queria falar um pouco disso hoje. Como dá pra gente encaixar o baixo acústico em outras coisas sem problema nenhum. É questão de conseguir tocar, trazer tecnicamente esse outro estilo para o baixo acústico. E dependendo do estilo, o principal problema vai ser equalizar o volume das coisas com a galera. Por exemplo, você vai tocar thrash metal no baixo acústico, talvez funcione, mas o batera normalmente vai descer a botina e o guitarrista vai tocar muito alto, talvez fique difícil de você equalizar o instrumento. Então, talvez nesse contexto fique mais complicado. Se você estiver tocando, mas por exemplo, eu acabei de dizer aqui, a gente toca no noneto, tem 6 sopros, baixo, batera, piano, tuba, barito, saxofone barítono, sax alto, trombone e trompa e trompete. Mais baixo, bateria, piano, 9. E a gente faz um som, faço esse groove aqui, funciona super bem. A galera segura a mão, ou vem mais firme e dá certo, não tem muito grilo. Eu mesmo toquei com a Selmar, por exemplo, muito tempo. Tinham 2 ou 3 músicas do show que eram um forró, era um shot, e eu fazia de baixo acústico, era um show que eu só fiz de baixo acústico. Dentro do próprio show tinha uma música que era uma congada mineira, que era de baixo acústico, tinha um samba, tinha um shot, tinha um forró, um baiãozinho, o que mais? E mais baladas e coisas, e tudo no baixo acústico. Então assim, não é um instrumento que se restringe ao estilo específico jazz, ou ao estilo específico bossa nova, ou ao estilo específico rockabilly. Esses estilos que a gente associa de primeira para o contrabaixo. Tudo que a gente tem que fazer com o baixo acústico é uma coisa que a gente já faz um pouco até com o baixo elétrico na música brasileira. É tentar entender onde você está se encaixando dentro do que você está tocando. Eu já vou entrar então nesse assunto de groove funk, por exemplo. O que tem, aí você tem que trazer as duas coisas. Eu acho, por exemplo, que tocar baixo acústico vai te ajudar muito a melhorar a sua linha de walking bass, inclusive quando você for fazer o walking bass no elétrico. Porque tem coisas que o instrumento em si facilita para você fazer, você vai fazendo umas linhas que fazem muito sentido para o baixo acústico e que fazem muito sentido para o estilo, que depois você tenta reproduzir no elétrico. E isso dá para ser feito de lá para cá também.
Por exemplo, funk, no estilo James Brown, que a gente pensa assim, o Bootsy Collins, não só o Bootsy Collins, tiveram vários baixistas, né? Mas sei lá, essa onda do Maceo Parker mesmo, esse groove. É uma onda meio de funk específico que é totalmente de baixo elétrico. Mas aí o que você pode sacar dessa vibe? Tenta trazer coisas características um pouco do estilo. Por exemplo, para soar mais groovado, nos dois, mas no baixo acústico principalmente, se você fizer uma nota com mais ataque e um pouco menos de sustain, swinga um pouco mais, você não precisa descer tanto a ripa. Ó, notas todas curtas. E aí se você colocar uma nota longa, mais molhada por um tempo, ela pinta, dá um outro swing, saca só. Então assim, é um pouco mais pesado, mas você consegue trazer outras coisas. Claro, se você vai estudando técnica, é a mesma coisa. Não sei se você chegou a assistir ou ver alguma coisa do Célio Barros tocando. As coisas que ele fala, o Célio, ou o Christian McBride, ou o Niels Henning Ørsted Pedersen tocando. As coisas que os caras fazem, técnica não tem problema nenhum. Tem um vídeo do Niels Henning tocando Dona Lee, dobrando com o Joe Pass. Já viu isso? Bicho, o cara não tem problema nenhum com técnica. Tecnicamente é sim um instrumento um pouco mais pesado que o elétrico. O que eu quero dizer assim, você tem que tentar trazer um pouco mais características. Isso para todos os estilos que eu estava dizendo antes. Eu já entrei no funk, mas isso para tudo. Assim, como baixista elétrico do brasileiro, baixista no Brasil, a gente já faz um pouco isso. Por exemplo, a linha de samba que a gente toca no baixo elétrico já é uma adaptação de algum outro instrumento. A gente adapta, por exemplo, linha de violão de 7 cordas no choro, ou adapta levada de surdo, viradas de surdo. A gente já está um pouco acostumado a se encaixar na música trazendo figuras de outro lugar para o contrabaixo elétrico e para o acústico também. Então, para o elétrico, então vamos usar o elétrico como exemplo. E aí quando a gente toca estilos, quando eu toco estilos que são mais associados ao elétrico, eu tento já trazer do elétrico para o acústico, que é isso que eu falei do funk. Tem muito do funk, essa vibe do Bootsy Collins, ele faz um groove que não é tão paradão, né? Os baixistas anteriores do James Brown, estava vendo até o McBride falando disso. Sou fã do McBride, né? Eu cito ele direto. Ele falando que antes ele se ligava que os baixistas eram muito... como é que é? O groove é só esse. E aí entrou o Bootsy Collins, ele muda um pouco mais essa vibe de groove. Mas o que é importante é que eles têm sempre um... mais seco, assim, a nota tem um ataque e é mais seco. Se você trouxer isso para o acústico, já swinga um pouco mais. Aí. Então um pouco mais essa sensação de groovar bem no acústico é a maneira que você vai fazer o groove. Então eu acho que funciona melhor nas duas. Mão direita, porque para poder secar a nota você acaba tirando a mão esquerda, né? Saca só a mão esquerda por enquanto. Já não estou apertando nada. Eu acho que até mão esquerda que direita, mas as duas acabam entrando nessa coisa de abafar.
aí se você colocar uma nota molhada, entre aspas, no meio disso, ela parece pra caramba, dá até uma outra vibe. Enfim, isso. Aí, bicho, Edson, o que eu acho é o seguinte, se você focar um pouco no estudo, alongar, aquecimento mesmo, fazer exercício para a mão direita, exercício para a mão esquerda, e você praticar bastante mesmo, você praticar bastante escala, ficar com as coisas mais debaixo do dedo, você vai ficando mais fisicamente preparado, não de primeira, né? Se você manter uma rotina nesse aspecto de ir se tocando mais, aquecendo mais, você vai ficando fisicamente mais preparado. Porque é importante mesmo, várias vezes, cara, até isso que eu estava dizendo um pouco antes. Essa coisa de estar preparado fisicamente acontece várias vezes em gig, bicho. Ou canja. Várias vezes você vai numa canja, eu tocava fixo numa canja em São Paulo um tempo atrás, lá na Vila Madalena, pô, esqueci o nome agora do lugar que já fechou, vai vir de repente. E eu era o baixista que começava, tocava a primeira entrada, mas quase nunca ia baixista. Iam 18 guitarristas, 18 saxofonistas, 75 guitarristas, uns 2, 3 batera e nenhum baixista. E aí, bicho, você vai tocar 3 horas seguidas com todo mundo tocando, então a gente tem que estar um pouco mais em cima assim, de saúde. Aí entra vários aspectos de alongamento, manter um certo exercício físico, no mínimo um alongamento, já falei sobre isso também. Enfim, eu acho super importante. E tá com a mão mais no lugar para você aguentar mesmo, porque várias vezes é isso que vai rolar, você vai tocar bastante, enfim, acontece. Mas voltando aos estilos, o que eu estava dizendo, que eu acho importante, é a gente conseguir adaptar, coisa que a gente já faz com o nosso instrumento, tanto acústico quanto elétrico. Por exemplo, a gente vai tocar, eu estava falando de samba, vamos mudar, você vai tocar Ijexá, por exemplo. Não existe contrabaixo num grupo de Ijexá. Se você assistir, por exemplo, a Rumpilés, inclusive, sugiro muito ouvir Rumpilés. É um grupo só de atabaques e sopro que eles adaptaram. O Ijexá é a música tocada por uma religião específica da Bahia, que eu não sei direito, não quero me meter a falar e falar besteira. Mas é um estilo baiano que chegou, a gente toca muito, todo mundo conhece. Tem aquela música famosa da Clara Nunes, aliás, não sei se é da Clara Nunes, mas ela canta que é Filhos de Gandhi, Badawi, Ileraê. Eu sou um Ijexá, só para citar o Ijexá. A grande característica, grande não, tem algumas características, mas o que a gente normalmente faz no contrabaixo acústico e elétrico, a gente pega normalmente o que é a figura grave e traz para o nosso instrumento e faz. Isso a gente pode fazer com qualquer estilo, com qualquer... Aí você tem que conseguir se encaixar nesse contexto. A gente que faz música instrumental no Brasil costuma fazer bastante isso. O Nenê, batera, toquei com o Nenê um tempo já mais velho. O Nenê, ele sempre fez essa pesquisa de ouvir um estilo de algum lugar específico e tentar traduzir aquilo tudo para batera. Então é um pouco o que a gente acaba fazendo. E aí no baixo acústico... Por isso que eu estou dizendo, eu sou totalmente contra essa coisa de um instrumento não serve para isso. É preguiça de quem está ouvindo e não quer tentar entender onde ele pode se encaixar naquele estilo. A gente pode se encaixar em qualquer estilo, fazendo alguma figura específica, ou igual a algum instrumento, ou complementando algum instrumento. Então, voltando para o Ijexá, costuma-se fazer... A gente faz essas duas cocheiras. E esse grave fica pra gente. Isso, prática mais comum, mas tem o próprio... Aí a Rumpilés é coordenada por um cara muito foda, e eu fui no workshop dele, ele chama Letieres Leite, eu tava aqui caçando o nome dele, tinha fugido. O Letieres Leite. Fui no workshop dele uma vez que ele tava falando sobre isso, a gente tentar... Ele fala de uma outra coisa que eu acho muito legal, que é sobre figuras rítmicas brasileiras, enfim.
como adaptar isso para formações diferentes, formação instrumental, porque se você, ele tem uma crítica legal que a gente costuma em música instrumental tocar bossa nova, um samba, um jazz no Brasil, e tem muitos estilos no Brasil que a gente ainda não adaptou para os nossos instrumentos. Então eu acho que a gente pode e deve fazer isso com o baixo acústico também. A gente já fez com samba, já faz com choro. Se a gente for tocar choro no baixo acústico, a gente adapta a linha dos 7 cordas. A gente já fez com o próprio baixo acústico no jazz, que era a tuba que fazia essa linha, o baixo começou a fazer. Então a gente começa a ir fazendo. E cabe, aí ao mesmo exemplo que eu disse de groove, Edson, se você estiver tocando reggae e você quer um timbre diferente, específico, você vai naquilo que eu disse ontem, que o meu timbre é mais assim, minha mão está mais aqui. Mas se eu tiver atrás de um timbre parecido com um baixo Precision da década de 70, do cara do Bob, que é mais, sei lá, ele gravou mais fechadão, um som mais assim. Stereo. É questão de procurar um timbre parecido com aquele e trazer para o baixo acústico. Ou mesmo rock and roll, ou tudo, cara. Então assim, esse instrumento, o meu ponto sobre fazer um groove no baixo acústico, o de funk, eu acho que tem bastante disso mesmo, esse ataque mais seco. O resto é você ouvir, pô, acho esse som legal. Como é que faz? Isso aqui, mesmo shot, a gente tá, quando vai tocar um shot, a gente traz a zabumba. Qual que é a característica desse instrumento, zabumba? Ele é meio seco. A gente faz. A gente está adaptando aqui para o baixo acústico a levada da zabumba. Então você tem que ter uma referência do que a zabumba faz. A zabumba tem a baqueta na frente e o bacalhau atrás, fazendo tum, tchaca, pum, pum, tchaca, bem simplista. Eu tive a sorte de tocar com o Zé Pitoco. Pode. Eu vou tocar um pouco mais aqui, Verônica. Eu dei a sorte de tocar com o Zé Pitoco um tempo. O Zé Pitoco toca zabumba, bicho. Ele faz um negócio que eu nem sabia que dá pra fazer com aquele instrumento. O cara é fudido tocando zabumba. Se não conhece o Zé Pitoco, vai ouvir, vai procurar aí, que ele é foda. E ele é gente finíssima também. E aí a zabumba, então bem simplório, falando bem simplificadamente, na zabumba tem aqui na frente, fazendo o grave, tum, com a baqueta, e o bacalhau atrás, fazendo o agudinho. Pum, 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 tchac, pum, 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 tchac, pum, 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 tchac, pum, pum, pum. E a gente traz pra cá. Vou fazer numa harmona aleatória, Verônica, vou fazer aqui um 2, 5, 1. Ré menor, Sol maior, Dó maior, tá? A harmona vai ser Ré, Sol, Dó. Só os arpejos. Estou fazendo aqui bem simplificadamente, só fiz os arpejos, mas o que a gente tem que trazer? A figura rítmica da zabumba e tentar trazer, principalmente para groovar bem, a duração das notas que a zabumba tem, ou se você estiver adaptando para outro estilo, a duração dessa figura, ou tentar trazer parecido do que esse instrumento que você está reproduzindo soa, que é o que eu fiz do funk, por exemplo. Para soar groovado aqui, para soar groovado o groove de baixo elétrico no baixo acústico, você faz o funk mais sequinho um pouco. Agora eu tô com um shot na cabeça. Mas é isso, assim, então o baixo acústico é um instrumento que a gente consegue adaptar para tudo. É questão de ligar a antena para o que você está querendo tocar, saber as características que tem do que você está trazendo e trazer, e estudar e fazer aqui, dar um jeito de fazer. Ou se por acaso você vai tocar numa situação que já tem um monte de percussionista. Certa vez eu fui tocar com a Heartbreakers. A Heartbreakers é uma big band de São Paulo
que é do Guga Stroiter, que toca vibrafone, que é dele, não, ele é o cara que coordena há bastante tempo, e já teve um monte de gente que tocou lá, eu toquei por um tempo, e bicho, tinha gente pra caramba, eu fiz um show uma vez que tinham muitos axés, mas assim, tinha uns 8 caras tocando surdo, tocando, bicho, um monte de percussão. Eu cheguei pra eles e falei, cara, eu não consigo me encaixar aqui, vocês estão tocando tudo, o que eu faço? E aí é isso, o cara falou, não, bicho, ó, vai na onda daquele ali, vai ficar mais legal. Que é um dos caras baianos, bicho, a mão dos caras desse tamanho, dura, o cara vai cumprimentar você já, mano, quase derruba, de tão pesado o cara tocando percussão há um tempão, assim, de percussionista baiano que manja do que tá falando e tal. E ele falou, ó, se enquadra naquele. Então a outra sugestão que eu dou, que eu primeiro introduzi para depois dizer, você tá tocando com pessoas que já têm um pouco mais de experiência que você nesse contexto, pergunta para eles o que eles acham que vai ficar legal, ó, se eu encaixar em qual figura. Ou, por exemplo, ou é um estilo que você não manja. Fui tocar um boi uma vez, falei, cara, não sei aonde me encaixar no boi, o que eu reproduzo no baixo acústico que fica mais legal. E aí, quem já tem mais experiência fala, ó, vai na onda daquele, ou faz só o... Foi o que eu fiz, na verdade, acho que eu tava só reproduzindo o que imita o boi, assim, uma outra onda. Mas você tem que ouvir e saber o que você quer do estilo para você reproduzir no seu contrabaixo, no seu jeito de tocar, para se enquadrar naquele som. E ao mesmo tempo... é o slap, cara. Essa marcação você está dizendo do shot, ô Gabriel? Ou mesmo em qualquer estilo, né? Eu uso bastante o slap meio involuntariamente para fazer esses grooves. Até porque eu não toco muito essa vibe, não tenho uma técnica muito boa, aliás, minha técnica é péssima de slap. Mas é uma coisa que a gente tem sim no instrumento. Desculpa, eu estava esquecendo, cara, ainda bem que você me lembrou. É uma coisa que a gente tem essa possibilidade no instrumento, é um instrumento muito rítmico mesmo, para qualquer coisa. Vamos voltar pro... Então a gente tem essa possibilidade, né? Tem até alguns caras, tem um brasileiro mesmo, o Fi Marochka, que faz uma vibe bem legal de técnica assim, de bater, usar o contrabaixo ritmicamente de um jeito bem legal. E tem o Adam Ezra, se não me engano é isso, que é um cara que, bicho, entra nessa vibe, faz um monte de percussão no contrabaixo. O próprio Avishai Cohen faz alguns grooves aqui. Isso, fica bem mais percussivo. Mas aí, então três caras fazem bem isso também. Avishai Cohen, Adam Ezra e o Fi Marochka fazem essa vibe bem legal. Mas aí entra uma outra coisa, gosto meu. Eu acho que fica bem legal, bem percussivo, mas se tiver muita gente tocando, eu acho desnecessário. Se já tiver um batera, se já vai ter... Fica muita gente fazendo a mesma coisa. Então eu, Daniel, tento sempre me encaixar um pouco no que não tem ninguém fazendo, para não ficar muita gente fazendo a mesma coisa. Se você estiver tocando com batera e você ficar... O batera não vai fazer nada, ele não vai ter caixa para ele fazer, vai ficar lá assim. Ou ele vai tocar muito forte em cima de você para você parar de ser xarope. Tem um pouco essa coisa da gente tomar cuidado de não invadir muito o espaço do outro, ou não invadir, mas... Às vezes não precisa, às vezes sobra. Eu tento ser um pouco... Não ficar sobrando muito, assim, ó, bicho, eu tô fazendo aqui porque vai rolar e boa, sem sobrar demais. Então, o que eu acho que é o mais importante, assim, o resumo do que eu quero dizer, a gente tem que ter atenção de... Assim, a gente consegue tocar tudo com esse instrumento, com elétrico, com acústico. É questão de se encaixar, saber o que tá... É isso, não é que atrapalha, as duas coisas, não é que atrapalha, às vezes sobra, é mais questão de sobrar, não é nem questão de atrapalhar, às vezes sobra, mas é legal com quem você está tocando, às vezes você está tocando com uma galera que curte, então bicho, também não vou falar para você não fazer, você vai perceber se você está sobrando, se tá massa, é questão de se encaixar. O que eu queria concluir era isso, a gente tem que tentar se enquadrar no que você vai tocar, você vai... tocar um shot, então peraí, a zabumba que eu tenho que ouvir, beleza.
forró, zabumba. Vai tocar, sei lá, rock and roll. Ah, vai nessa onda. Funk, quem que são os baixistas de funk que você acha massa? Tira os grooves dele, traz pra cá. Isso aqui, por exemplo, é do Maceo Parker. Eu, por exemplo, adoro The Meters. Tiro altos. Puta, isso já tá acabando a bateria, que mala. Então eu trago de lá pra cá. Não tem muito essa de que não dá, não pode. Isso, isso é aquilo, pra mim não tem nada a ver. Você faz o que você quiser, achar melhor, a gente tá livre pra viver, né? Então você tem que saber só o que trazer, o que você tá procurando e trazer para esse estilo. Você gosta desse cara, dessa onda, aliás, quer tocar zabumba, vai ouvir o Zé Pitoco, por exemplo. Tira umas levadas de zabumba do Zé Pitoco e traz aqui, bicho, vai ficar foda. Você gosta do Bootsy Collins, toca groove do Bootsy Collins. Então não tem que ter preconceito. Mas é isso. Obrigado pela presença. Daniel Coelho Bass, se inscreve no canal, curte os vídeos lá, compartilha se achar que alguém vai curtir esse vídeo aqui. Manda um aviãozinho pra pessoa lá para assistir. Também tem canal no Telegram, Daniel Coelho Bass. Também tem canal no Facebook, Daniel Coelho Music. E vamos que vamos. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Valeu pela presença. E a gente se vê. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até já.